Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com mais um vídeo de dúvidas Enem e o tema que eu vou tratar hoje vai ser o tema denominado funções da linguagem. O que seria funções da linguagem? Seria as formas de utilizar a linguagem segundo a intenção do falante. E nós temos 6 formas que eu vou descrever agora. Primeira forma, a função emotiva expressiva. Nessa função, o objetivo é transmitir emoções, sentimentos e subjetividade por meio da própria opinião. Ela tem um caráter pessoal nesse caso. Ela é bastante usada em diários, cartas. Ela é centrada no emissor, quem envia a mensagem. Exemplo, nós te amamos. Segunda função da linguagem, função denotativa, referencial ou informativa, como também é chamada. O objetivo é informar. O texto é escrito na terceira pessoa do discurso para enfatizar um caráter impessoal. É bastante usado em jornais. Ela vai bastante informar de forma objetiva sobre a realidade. Daí tem um exemplo ali de uma tirinha de um jornal ali tirada. Terceiro, função conativa. Na função conativa, o grande objetivo dela é persuadir, convencer o leitor. Ela vai dar conselhos ou ordens. Ela é bastante usada em propagandas, publicidades, discursos políticos. Os verbos são no imperativo e se usa bastante o vocativo, que é o chamamento. Exemplo, você não pode perder o desconto dessa semana em lojas. Outra, vote em mim. Função metalinguística. Nessa função metalinguística, é assim, ela usa a mesma linguagem para explicar a mesma mensagem. Explica um código usando o próprio código. Ficou meio confuso. Exemplo, uma poesia que fale sobre poesia. Outros exemplos, um texto que descreve sobre a linguagem textual. Ou um documentário cinematográfico que fale sobre a linguagem do cinema. Então ela usa a mesma linguagem para explicar a mensagem. Função poética. Ela é confundida com a linguagem emotiva, mas só que a emotiva é emocionar. A poética, ela se importa mais com a mensagem em si e a forma como a mensagem será transmitida. As palavras são usadas no sentido figurado. Aqui também, onde a gente observa mais? A gente observa em obras literárias, esse exemplo ali. A preocupação dessa função é transmitir a mensagem. Músicas é bastante usada a função poética. Função fática é uma interação entre o emissor e o receptor, a linguagem que mais usamos no dia a dia. Então, ela vai estabelecer a comunicação ou ela vai interromper. O foco é o canal da comunicação. Aqui o que tem de exemplos? Telefonemas, saudações, discursos ao telefone, esses cumprimentos ali, que o foco é o canal que eu estou transmitindo a mensagem. E ali, para a gente se lembrar o foco de cada uma das 6 linguagens. Emotiva, foco no emissor, quem transmite a mensagem. Função referencial no contexto. A função poética na mensagem. A função fática é no canal de transmissão. A função metalinguística é no código. E a conativa, ou apelativa, né, é no receptor, quem vai receber a mensagem. E aqui, como o Enem aborda, vamos a algumas questões. A primeira questão é do Enem de 2012, que fala assim, é desabafo, desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje, simplesmente não dá, não tem como disfarçar, é uma típica manhã de segunda-feira. Nessa aqui, o que o autor está fazendo? O autor está descrevendo seu dia a dia como se fosse assim um diário. Ele está usando de uma forma subjetiva para descrever. Aí ele está pondo seus sentimentos, sua emoção. E o foco, então, está onde? O foco está no emissor, na pessoa que transmite a mensagem. Vamos à questão. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva. Daí pede por quê. Aqui, se a gente for olhar, a gente vai ver que a única resposta certa vai ser a B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Então, o subjetivo dele, a emoção que ele está transmitindo, é mais forte do que o próprio texto em si.
Esse seria um exemplo. As outras vão estar, alternativas vão estar se referindo aos outros tipos. Por exemplo, a letra A está se referindo à metalinguística, que não é nosso caso. A letra D é referencial. E a letra E, por exemplo, estaria se referindo à função fática. Então, a única alternativa correta é essa letra B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Outra questão do Enem 2010. Essa questão aqui está falando sobre a biosfera, uma conceituação, né? Ela provavelmente foi tirada do material didático, com informações e conceitos sobre ecologia. O foco, então, aqui que a gente vê, ele está no contexto, na informação em si. Predomina no texto a função da linguagem, emotiva não é, porque não tem foco na subjetividade, sentimento, não é essa a resposta, essa aqui está errada. A letra B, fática, não é o funcionamento da comunicação, porque ali ele está sendo bem objetivo com a linguagem. Função poética não é, porque não tem o uso de sentido figurado. Função conativa, porque não pode ser também, porque eu não estou usando, apelando para uma linguagem para persuadir, convencer o leitor. Então só nos resta como resposta correta a letra E, que é a função da linguagem referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais sobre ecologia. E aqui está o gabarito. E esse foi mais um vídeo sobre dúvidas Enem. Quem gostou pode deixar seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Agradeço pela participação. Muito obrigado.